Se você tem uma estrutura boa, é claro que ela vai te ajudar. Um equipamento bom de contenção vai te ajudar muito. Mas eu sempre dou o exemplo. Você tem uma equipe que não trabalha bem num curral velho ou num curral novo, o manejo vai ser ruim. Porque o equipamento por si só, ele não faz o manejo ser bom. Agora, se você tem uma equipe boa num curral ruim, a gente pode fazer um bom manejo. E aí, pessoa! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Raízes do Agro, uma parceria entre o Agro Resenha e o Grupo Piscin, que tem como objetivo perpetuar os valores das famílias no campo e o respeito pela terra. E nesse episódio aqui, estamos com uma ilustre presença aqui diretamente do stand da Piscin, na AgriShow, né? Que é a Carmen Pérez, que é empresária rural, comunicadora do agro, enfim, você que segue as redes sociais já conhece muito bem. Carmen, muito obrigado por estar aqui com a gente, seja super bem-vinda ao Raízes do Agro. Eu que agradeço, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Pois é, vamos bater um papo, já tinha muito tempo que eu tava querendo trazer você, né? E aí, puta, idas e vindas e tal. E aí eu tenho contato direto com a Flávia, né? A Flávia sempre me manda uns nomes. Eu falei, putz, Carmen, se ela puder vir, ia ser maravilhoso. Ó, que bom! Oportunidade boa nessa semana. Ainda mais pra gravar presencialmente, né? Que normalmente eu gravo à distância e algumas oportunidades a gente consegue gravar presencial. E presencial é sempre presencial. É muito melhor. É isso aí. E, Carmen, pra gente começar aqui, conta um pouquinho das suas raízes aí no agro. As minhas raízes é tão legal, né? Porque eu sou de uma família de agricultores que sempre trabalharam com a terra. E apesar de eu ter nascido e ter sido criada em São Paulo, eu sempre tive essa proximidade com o campo. Pelos meus avós maternos, estava sempre em férias. E o campo, ele parece que ele entra na gente, na nossa alma, com o cheiro, com a energia. E de uma forma que não sai nunca mais. Depois que a gente conhece o campo, é uma paixão mesmo. E quando eu tinha 22 anos, eu assumi essa fazenda, que era administrada pelo meu tio, eu assumi no Mato Grosso. E eu falo que minha vida, a partir daí, mudou muito, porque é a minha vida antes e depois do Mato Grosso. Sim. Que foi onde quando eu passo uma ponte que tem um rio, o Rio Correntes, eu falo, agora eu amarrei meu burro. Cara, e é interessante essa ideia, né? Porque assim, paulistana. Da Gema e Mato Grosso, ainda mais em Barra do Garças. Do Garças. No Vale dos Esquecidos. Eu conheço porque sou de lá, né? Mas, cara, como que foi isso, assim? Essa fazenda já existia há muito tempo. E quando meu avô ficou doente, eles queriam vender a fazenda. Sei. E meu tio, um outro tio foi assumir, eu pedi a oportunidade. Eu falei, mãe, me deixe pra lá. Me deixa ficar com meu tio. Então, era tudo muito novo pra mim, porque eu já tinha frequentado lá na minha infância, na minha adolescência, mas frequentado assim, galopado, entrava no rio, mas nunca olhado o negócio de uma forma profissional, Sim. Sendo uma gestora. E o primeiro ano foi muito surpreendente, porque eu não perdia nada, 4 horas da manhã eu tava pronta, com a minha calça jeans, com a minha camisa, eu perguntava tudo, eu mal sabia diferenciar uma vaca de um boi, pra te falar a verdade. Mas eu tinha uma vontade tão grande de aprender e de ficar lá, que eu sabia que eu tinha que aprender tudo, eu tinha que saber tudo. Então eu saía todos os dias a cavalo com os vaqueiros, eu conversava com os consultores, era muita informação, mas eu tava assim, com muita sede para essas informações. Entendi. Muito dessa vontade vem dessa ligação com o seu avô? Como é que era isso? Eu acho que muita dessa vontade vem desse vínculo que eu tinha com a natureza. Então, desde pequena, como eu sempre frequentei não só essa fazenda, mas como uma outra aqui perto, em Pontal, eu sempre amei cavalo. Então, eu ficava perto dos cavalos. Quando eu ia embora, eu cortava as crinas dos cavalos para levar para São Paulo, punha debaixo do travesseiro. Eu era apaixonada, apaixonada por bichos. Então, eu sempre tive esse vínculo muito forte. Eu acho que a gente nasce assim, né? Sim. Porque eu tenho mais 3 irmãos e eles não têm essa paixão, E tiveram as mesmas oportunidades que você. As mesmas oportunidades, os 3, quer dizer, uma mora fora do Brasil, mas os outros 2 moram em São Paulo. E eu sempre fui muito sensível. E a natureza, ela nos aproxima muito, né? De Deus, enfim. A natureza é muito forte nas nossas vidas. Sim. Não, e ainda mais na vida de um produtor rural. Porque, assim, muitas vezes a gente tem, né, as pessoas colocam rótulos, né? E, na minha visão, assim, meu avô era produtor rural em Mato Grosso também. Até relativamente perto de Barra do Garças. Ah, é? Era no Alto Diamantino, perto de Torixoréu, né? Que é bem ali perto. Tá. Ali. Cara, eu lembro desde
quando era criança, assim, do meu avô. Eu lembro, olha só, olha a imagem que vem na minha cabeça. Tinha uma casa de João de Barro numa árvore. E aí eu e o meu primo fomos lá, tiramos a casinha do João de Barro e tal. Chegamos lá pro meu avô, falou assim, olha, avô, que da hora. Meu avô faltou bater na gente. Volta lá agora e coloca onde estava. Essa é a casa dele. Olha aí que só. eu entendi, sabe? E ele fala assim, não tinha nenhuma regra de, tem que proteger as nascentes, nem nada disso, Não sabe? tinha essa conscientização também, né? Mas ele protegia, sabe? Que legal. Porque ele fala assim, se eu não proteger aqui, não tem a bica que passava no meio de casa, sabe? Olha que legal. Então, na verdade, o produtor rural, ele tem é instinto, a natureza. Né? Com certeza. Né? Não sei se tem ele essa aprende com a natureza, né? Exatamente. É uma coisa muito instintiva e que a gente, ao longo desse mundo muito tecnológico, que a gente está sempre muito conectado, a gente vai perdendo esse nosso instinto mais primitivo que os animais têm. A gente está perdendo muito isso, né? Com toda essa loucura que a gente está vivendo. Isso é tão importante pra gente como ser humano. Sim. E isso é o que a gente vê no campo. E o que as pessoas que estão lá, que elas falam, esse aqui é rastro de tal bicho, passou faz pouco tempo. É essa sensibilidade que é tão importante, que é tão legal. Sim, e tá se perdendo ao longo do tempo. Tá. Né? Mas vem cá, beleza. Acho que entendemos a sua ligação com a natureza e todo esse processo, mas pelo que eu pude perceber aqui, aos 22 anos, mais ou menos, né, você 22. decidiu ser não a amante somente da natureza, mas uma gestora. Sim, uma pecuarista, uma né? Pecuarista, empresária rural, você se posiciona como empresária rural. Como que foi, cara, isso aí pra você, assim? Porque é jovem, né? Assim, uma pessoa muito jovem. Entrando num negócio que, teoricamente, você não conhecia profundamente. Como que foi essa sua jornada, se eu posso dizer assim, desde quando você tomou a decisão e hoje você tá, eu sou uma gestora, eu entendo isso aqui tudo. Como que foi esse negócio? Eu acho que são várias fases. Porque quando eu cheguei lá, primeiro eu pensei, eu tenho que me tornar indispensável pro meu tio, pra eu ser aceita nesse universo e pra eu conseguir fazer parte disso. E eu tinha minha mãe falando lá em São Paulo, que absurdo, você tá aí, você tem que trabalhar, você tem que ser humilde, isso aí tá sendo uma faculdade pra você, você tem que dar graças a Deus. Depois eu lembro que de um ano que eu tava lá, que eu fui, meu tio foi falar com ela, né, eu vou registrá-la, dar um salário. Ela falou, de jeito nenhum, isso é uma faculdade, ela não tem que receber nada. Então ela era super rígida nesse sentido. Sim. E que eu acho que foi importante para esse meu crescimento, porque eu queria tanto estar lá que eu fiz de tudo. Entendi. Eu fiz de tudo mesmo, né? De cursos a sair com todo mundo, a entender do negócio mesmo. E é difícil dizer quando que foi que eu comecei a entender, porque até então tinha consultor, tinha os vaqueiros. Então tudo que me falavam eu anotava, porque eu ainda não tinha o filtro para dizer, olha, não, isso aqui tá certo, isso aqui eu vou fazer, isso aqui não tá certo. Será que isso aqui é relevante ou não é relevante? Eu acho que o que me guiou muito foi a questão do bem-estar animal, sem dúvida, sempre me guiou, porque era algo que eu não entendia como aquilo podia ser um trabalho do dia a dia. Eu falava, não, isso aqui tem que ser diferente, isso aqui a gente tem que fazer diferente. Não é possível trabalhar assim. E eu fui compreendendo mais, tendo essa radiografia do negócio e sempre contando com muita ajuda. Eu acredito que o trabalho em equipe ele seja fundamental, e equipe mesmo, das pessoas que estão no campo, dessas consultorias que eu tenho até hoje, que são fundamentais, que dão uma radiografia mesmo do negócio, de benchmark, de planejamento, que eu acho que é uma orientação fundamental para o negócio, para saber aonde a gente está, a nossa produtividade, enfim, todo ano, né? Cada hora a gente está passando por um momento, nesse momento a gente está passando por uma baixa na pecuária, e é importante a gente estar preparado para momentos como esse. Uma coisa que a gente sempre discute muito no AgroResenha, enfim, aqui também, as pessoas às vezes, assim, eu era uma pessoa que gostava muito de aprender sozinho, né? E na verdade a gente não precisa fazer isso. Porque tem um monte de gente que sabe um monte de coisa, até muito mais do que nós, que a gente pode se aproveitar muito. Acho que as consultorias, enfim. Nossa, os mais velhos, com enfim. certeza. Com certeza. E o desafio é pegar tudo isso
E filtrar tudo isso e pegar o que tem de melhor de cada um. Sim, das pessoas do campo, dos consultores, daí, e agora sim com a minha vivência, porque agora eu já tô lá há 23 anos, então agora vocês vão saber a minha idade, né? Ops, não foi de propósito, viu? Mas é legal, né, cara, assim, porra, com 22 anos, cara, eu tava pensando em beber, sabe, assim, fazendo qualquer outra coisa, mas ter essa visão, enfim, ter toda essa conexão que você tem é um negócio muito, muito interessante, e você passa isso muito bem nas suas palestras também, né, que você fala e tal, então eu acho isso muito legal. E aí eu quero entrar nesse tema, questão do bem-estar animal, né, porque se a gente pegar o sistema 23 anos atrás, acho que ainda era um sistema de produção mais rusticão, para não dizer, eu já não tô falando de pecuária extensiva ou pecuária, era um sistema mais antigo. Né? Era um sistema, vamos falar, sem tanta informação. Isso, exatamente. Hoje, a gente já tem um nível informacional muito maior, né? Como que você fez? Porque você já tinha essa visão, né, de gostar dos animais. Porra, como que a gente pode fazer um negócio diferente? Acho que essa pergunta é muito interessante. Todo mundo que fez algo extraordinário começou com essa pergunta. Porra, não dá pra fazer só assim, né? Como que você mudou esse sistema pro que tem hoje lá? Isso que eu acho que é o mais interessante, porque eu me questionava muito e eu comecei a frequentar várias fazendas, eu comecei a visitar várias fazendas e eu via que as fazendas tinham o mesmo manejo que a fazenda que eu estava tinha, né? Até que eu fui numa fazenda do seu Elvésio Argeu, em Goiás, e São Miguel do Araguaia. E eu vi um manejo muito diferente. Eu vi aquele manejo, assim, acasalamento de vaca, Nelore, dentro do curral, todo mundo sentado numa cadeira em frente à vaca. Eu falava, não é possível um negócio desse. A gente não estava acostumado com isso, né? Sim. E eu falei, bom, se ele consegue, eu também consigo. Era tudo que eu queria, era achar um manejo daquele. E o professor Matheus foi pra fazenda, ficou uma semana. Mas eu achei que o professor Matheus fosse chegar na fazenda, dar um treinamento e as coisas fossem mudar completamente. E eu entendi, depois que ele foi embora, que as coisas não mudaram. Não mudam. E eu fiquei muito decepcionada. Foi uma frustração enorme. A gente estava lá com a bandeirinha, ninguém sabia usar a bandeirinha. Eu entendi que era um trabalho de muita perseverança. Eu fui perceber as primeiras mudanças depois de um ano. E daí que eu entendi que tudo é lento, né? Assim como a natureza, assim como o crescimento de uma árvore, de uma semente, é tudo lento. A mudança, a capacidade humana de mudar, ela existe, mas a mudança é lenta também, especialmente para nós seres humanos adultos. Porque se a gente pensa na mudança, na adolescência e na infância isso é muito natural, mas depois que o nosso cérebro maturou, qualquer mudança exige muito esforço. E é por isso que é tão desafiador. E daí eu entendi como essa questão do bem-estar animal, ele precisa ter um dono, ele precisa ter um gestor também, que vista a camisa e fale, não, nós vamos fazer assim. E realmente conscientizar, treinar, ensinar. E eu acho que vai além, né? Entender a situação familiar das pessoas, porque não adianta a gente falar de bem-estar animal se a gente não falar de bem-estar humano, se a gente não entender as estruturas familiares, as condições familiares. Então é um trabalho que vai além. Cara, e é interessante porque assim, o conhecimento está amplamente disponível. Sim. Né? Você na palma da sua mão hoje, você busca lá e o conhecimento está ali. Só que todo conhecimento, ele precisa de pessoas para serem executados, né? Com certeza. É tudo uma questão do fator humano, né? A gente tem tantas máquinas, mas o que está atrás das máquinas? Quem que desenvolveu essa tecnologia é o fator humano. É isso. E querendo ou não, o bem-estar animal, ele não é só uma mudança estrutural. Ah, não, eu quero colocar... Não, ele é uma mudança comportamental. Eu acho que ele é muito mais uma mudança comportamental do que uma mudança estrutural. Sim, porque se vendeu lá no passado, os currais que tem curva e coisa... E é claro que assim, se você tem uma estrutura boa, é claro que ela vai te ajudar. Claro. Um equipamento bom de contenção vai te ajudar muito. Mas eu sempre dou o exemplo, você tem uma equipe que não trabalha bem num curral velho ou num curral novo, o manejo vai ser ruim. Porque o equipamento por si só, ele não faz o manejo ser bom. Agora, se você tem uma equipe boa num curral ruim, a gente pode fazer um bom manejo. E num curral bom, com certeza vai ser muito bom também. Mas assim, a estrutura por si só, ela não faz nada. O que faz são as pessoas que estão atrás dela. Sim. E é engraçado, né? Porque assim, nós estamos falando aqui de como mudar o manejo dos animais, né, no curral, vamos dizer. E a hora que a gente para analisar, eu tive conversando aqui mais cedo com um rapaz que ele trabalha com dosador de adubo. E ele falou assim, cara, a questão não é a tecnologia tá aí.
Agora, quando a máquina sai da concessionária para a fazenda do produtor, às vezes ele passa o tempo inteiro da vida daquela máquina lá sem ele calibrar o pneu. Nossa! Olha que sacada, velho. Porque assim, tá ali, a tecnologia tá ali, mas se um tá com 20 libras, outro com 30, vai ter diferença na distribuição. E é a mesma coisa. Não adianta você ter o curral mais top do mundo, o tronco mais maravilhoso, não, se as pessoas não mudarem o processo. Com certeza. E aí que eu acho que é um trabalho muito árduo, porque daí a gente vem de hábitos muito antigos. E eu sempre falo, não é que isso seja um dado ruim, mas é porque a gente aprendeu a fazer coisas e a gente vem fazendo há muitos anos. Então, para mudar esses hábitos, leva um tempo, que é uma nova educação. Então, por exemplo, toda vez que sai um vaqueiro e que entra um novo na fazenda, a gente tem que falar tudo de novo, tem que falar como usar a bandeira, como que vai fazer o manejo do bezerro ao nascimento, como que a gente vai fazer a desmama, questão de identificação. E tudo isso é muito novo para uma pessoa que entra na fazenda. Sim. Não pode ter preguiça de ficar falando a mesma coisa sempre, né? Não pode. Não, isso eu não tenho. E falaram uma coisa que, pelo que eu posso perceber, estando aqui contigo, e também por ter assistido algumas palestras suas, é que você fala muito bem. Ah, obrigada. Eu adoro fazer palestra, eu adoro me comunicar. Então, e aí você se tornou uma comunicadora, né, do agro. Conta um pouco como começou, porque assim, eu entendo que houve uma mudança fenomenal na fazenda. Só que aquilo ali podia ficar ali. Seu vizinho ia saber, né? O vizinho do vizinho talvez soubesse. De 10 que te visitava lá, de repente um ia fazer o que você fez. E aí você decidiu espalhar essa palavra. Foi essa a ideia? Olha, foi muito interessante porque eu faço palestras já há muitos anos, desde 2011. E eu tive duas pessoas que me incentivaram muito a abrir um perfil no Instagram, que foi a Flávia Tonin e a Regina Margarido. E no começo eu falava, eu nunca tive um Instagram. Isso foi em 2019. Eu falava, nunca tive, como que eu vou já abrir? Mas, Carmen, é para melhorar a vida dos animais. Imagina o alcance que você vai ter. E eu não imaginava o que seria ter um perfil no Instagram. E foi muito interessante que através desse perfil, eu cheguei em muitas pessoas. E eu cheguei em outras realidades, em outros estados, até mesmo para poder levar as palestras, para poder ter essas oportunidades. Inclusive o nosso projeto audiovisual, que começou quando eu ouvi A Voz da Terra, que começou em 2021, quando a gente gravou esse longa-metragem. Esse foi muito com o objetivo para aproximar as pessoas da cidade, do campo, mas com outro tipo de comunicação, porque a gente tinha uma comunicação do agro que era assim, o agro ele é muito eficaz, ele é muito poderoso, a gente produz alimento e a gente mostrava grandes máquinas, mas talvez faltasse muito essa questão humana, claro. Essa questão das pessoas se conectarem com as pessoas que estão atrás das máquinas, que estão atrás dessa produção de alimentos. Então a gente começou com essa comunicação mais humana, mostrando um pouco da pecuária brasileira. Aí em 2022, a gente fez 4 episódios que fala sobre cacau, café, esses alimentos que estão tão presentes na nossa vida, leite. E o ano passado, para mim, foi assim, uma grande realização, porque a gente gravou um chamado Um Outro Olhar, que é um outro longa-metragem, que a gente fala um outro olhar para os animais, um outro olhar sobre o meio ambiente. Então a gente teve a Temple Grandin, professor Matheus Paranhos, Fernanda Macetelli, Caio Penildo, Aldo Rebelo, meu marido Frederico Simeone, que também participou, trazendo essa questão das boas práticas com o cavalo de lida. E foi uma grande realização, mostrar um pouco disso. O lançamento vai ser esse ano em setembro. E esse ano a gente vai colocar numa distribuidora para um canal de streaming. Não, isso é super importante. Eu sempre falei no AgroResenha sobre isso, sabe? Sobre como a gente pode contar boas histórias através de algumas coisas. Por exemplo, comida. Comida é um belo contador de histórias. Quando você olha um macarrão, o que você lembra? Itália. É verdade. Não é? Com certeza. Filme, cara. Olha o que o Rodrigo Pimentel fez com o Bop. Ele colocou o Bop em evidência, né? Justamente porque ele fez um filme que contou uma boa história. Sim. Né? Foi mais ou menos nessa ideia, né? Assim, a ideia dos filmes Sim. E tal. E como que tem sido a aceitação da turma, assim? Eu acho que tem sido muito positivo. Bom, no agro as pessoas adoram, sim, né? Claro, porque... claro. Mas aí é jogar pra torcida, né? É jogar pra torcida. Mas pra fora também a gente recebeu muitas mensagens no lançamento das pessoas que são de fora, dizendo, olha, não imagina que o agro tivesse essa ligação
não. Porque eu acho que acho que é isso que falta, as pessoas entenderem dessa ligação, isso que você estava contando do seu avô, dessa ligação que a gente tem com a natureza, dessa dedicação que a gente tem com a natureza, que vai além, né? Vai além de um negócio, vai de um vínculo mesmo, vai de um vínculo com a terra, com os animais, que vai se passando de pai para filho, enfim, de família para família. Sim, e isso, na sua história, isso é muito presente também, né? Porque é o seguinte, você poderia muito bem fazer, vende esse negócio aí, divide, né? Uma partes iguais aí pra mim e pros meus irmãos e tá tudo bem, né? Quando, na verdade, quando alguém assume uma responsabilidade como essa, é justamente por causa disso. Cara, eu não quero deixar o legado da minha família pra trás, eu quero fazer diferente a partir da história que já foi construída. Que é o mais difícil, né? Porque eu sempre falo, a gente tá fazendo a parte de sucessão e os meus irmãos, e eu falo que a gente tem que ser muito grato aos nossos ancestrais mesmo, porque olha o que eles fizeram, como será que eles começaram a construir tudo isso? As dificuldades que eles tiveram pra construir tudo isso, a gente pegou isso pronto. É isso. E é claro que existe um desafio enorme pra manter tudo isso, né? E esse aqui é o ponto, né? Porque assim, como que você mantém algo que já foi construído? Quer dizer, imagina quando os caras chegaram lá. Sim. Abrindo picada, né? Do jeitão mais boiadeiro possível. E hoje, você pode até virar pros caras e falar assim, mas você não sabe fazer isso, a ciência tá falando isso aqui, tá falando isso aqui. Cara, foda-se, né? Foda-se. Isso aí era o que eu tinha na época. Eu fiz o melhor que eu pude na época que eu tava lá. E eu acho que a gente vem com esse olhar, né? Muitas vezes. Que não é tão melhor olhar. Mas agora sim é uma forma da gente poder fazer diferente, né? Que eu acho que um pouco do que você tem feito lá, né? Com certeza. Com certeza. Legal. Bom, Carmen, primeiro de tudo, assim, eu queria agradecer sua presença aqui com a gente. Acho que a sua história é fenomenal, né? Assim, todo mundo que te conhece e que já viu alguma palestra sua percebe no olhar como que você gosta de falar disso, né, cara? Então, muito obrigado. Parabéns pelo seu trabalho, tá? Obrigada. Por tudo, não só pelo que você fez, né, ao longo desses 23 anos, mas também por toda essa outra vertente, né? Que é levar isso de uma maneira diferente pro público, cara. Isso é fenomenal. Muito obrigada, é um prazer enorme estar aqui com você e eu adoro poder compartilhar um pouco do meu trabalho. Muito bom. E conta pra gente então, Carmen, como que quem está escutando a gente aqui agora pode acompanhar o seu trabalho? Meu trabalho no Instagram é carmenperes.agro e os filmes, o Quando Ouvi a Voz da Terra, o longa-metragem e a série estão no canal do YouTube chamado Quando Ouvi a Voz da Terra. E esse outro filme, você não pode contar ainda onde que vai, esse vai para uma distribuidora, a gente não sabe ainda para qual streaming vai ser comercializado. Mas viu, quando sair, você me manda. Com certeza. Porque daí eu, primeiro de tudo que eu vou assistir, obviamente, né? Por favor. E a gente compartilha esse negócio. E eu vou te convidar pro lançamento, que vai ser em São Paulo em setembro. Bora, tô pronto. Você vai sair lá de Cuiabá pra ir pra São Vou Paulo. Dar um jeito. Você leva o casaco. Muito bom, muito bom. E pra você que ouviu esse episódio meu com a Carmen aqui, tenho certeza que você viu valor em tudo que a gente conversou aqui agora, então considere compartilhar esse episódio com alguém que vai se beneficiar desse conteúdo. O podcast cresce na medida em que você participa junto com a gente desse processo, então siga o podcast Raízes do Agro em seu agregador de podcast favorito e acompanhe também os episódios aqui no Agro Resenha Podcast. Siga o Grupo Piscin nas redes sociais, basta procurar por @Grupo Piscin no Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube e visite o site do Grupo Piscin, que é o www.piscin.com.br. Dê uma olhadinha lá nos conteúdos que eles mantêm no site, entre em contato para saber mais sobre soluções e tecnologias voltadas para o campo. Carmen, eu sempre finalizo os meus episódios com uma frase de muita sabedoria: se chover não precisa molhar a horta, não. Tá bom? Que desafio! Eu acho que é fazer o que a gente ama, se dedicar com aquilo que a gente gosta e acordar. Acho que é o que faz a gente, é o que move a gente, é ter projetos na vida, é o que faz a gente acordar, ter energia. Do que vale a vida sem projetos? Pois é isso aí. Muito bom. Obrigado de novo. Obrigada eu. E aí, você gostou desse podcast? Se gostou, considere compartilhar esse episódio com alguma pessoa que irá se beneficiar desse conteúdo e nos ajude a alcançar ainda mais pessoas. O roteiro e a apresentação desse episódio foi do Paulo Ozaki, a produção do Agro Resenha e a edição do Senhor A.